Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, nós hoje estamos continuando os nossos temas da revelação. E hoje o tema 3, quero lembrar a todos que estamos trabalhando o livro Resumos da Fé Cristã, de José Manuel Martim. Ele está disponível em e-book na Apple Store. Eu não sei se para Android se existe essa possibilidade, mas dentro do Google pode ser que sim, tá? Mas podem pesquisar José Manuel Martim, Resumos da Fé Cristã, tema 2, Revelação, e dentro da Revelação hoje o tema 3, a revelação como história da salvação culminada em Cristo. Então, hoje nós vamos tratar brevemente deste tema, e porque é um tema muito simples, mas de uma espiritualidade muito profunda, porque trata do diálogo entre Deus e os homens, com um caráter de aliança que dá origem à história da salvação. Então, todo este debruçar-se de Deus, eu gosto sempre de recordar aquela passagem do Êxodo em que Deus diz: eu vi, eu ouvi e eu desci. Ele ouviu o clamor do seu povo. Ele viu o seu estado de pecado, o seu sofrimento. E ele desceu para nos salvar. A iniciativa deste diálogo de Deus que traz, então, e tem esse caráter de aliança. Aliança que da parte dele nunca foi quebrada. Mas nós, débeis pecadores, rompemos com a aliança. Isso nós vamos ver no Antigo Testamento por diversas vezes. Por isso, então, que toda a história da salvação é uma história de aliança em Deus que vem ao encontro do ser humano, quer salvá-lo e quer fazer com ele uma aliança de amor. Bom, aqui, para quem está nos acompanhando e tem o livro, na página 41, o autor ele traz uma reflexão da Dei Verbum, número 3, e gostaria de que nós refletíssemos isto juntos. Decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo, desde o princípio aos nossos primeiros pais. Depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou continuamente do gênero humano, para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuraram a salvação. Então, nós vemos que desde o começo, desde o primeiro pecado, o pecado original de desobediência, de soberba, ali nós vemos que Deus não abandonou o homem. Não abandonou o homem, mas sempre buscou e quis salvá-lo. Então, no devido tempo, chamou Abraão para fazer dele pai de um grande povo, que depois dos patriarcas, de um grande povo que, depois dos patriarcas, ele instituiu por meio de Moisés, então depois dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, ele instituiu por meio de Moisés e os profetas, para que o reconhecessem como o único Deus verdadeiro. Então foi providente e juiz justo, e para que esperassem o Salvador prometido. Assim, preparou Deus, através dos tempos, o caminho do Evangelho. Então, desde Abraão, os patriarcas, depois com Moisés e os profetas, todo este tempo foi preparado. Temos ali a Deus que faz a sua aliança com Abraão. Nós vamos ver depois as alianças, mas tendo em vista esse primeiro movimento de sempre nos buscar. Ele toma a iniciativa. Deus nos amou por primeiro, vai dizer São João, na sua primeira carta.
Então, a iniciativa sempre foi dele. Sempre foi dele. E o autor continua: iniciada já com a criação dos nossos primeiros pais e a elevação à vida da graça, que lhes permitia participar da intimidade divina, e depois prefigurada no pacto cósmico com Noé, a aliança de Deus com o homem revela-se de modo explícito com Abraão. Então nós temos em Adão e Eva esta aliança, porque eles participavam intimamente, pelos dons preternaturais que eles tinham, participavam intimamente dessa vida da graça divina, possuíam, não podiam sofrer a impassibilidade, conheciam todas as coisas, tinham uma ciência infusa, imortalidade. Então, tudo isso era a prova de amor já de Deus, de que eles participavam desta vida de Deus, da intimidade divina. E depois, com Noé, o pacto cósmico que Deus fez com Noé, após sair da arca com todas as coisas renovadas, traçando o arco-íris no céu como sinal de aliança. Mas ficou de modo explícito essa aliança com Abraão. Com Abraão. Vamos esquecer que Abraão é nosso pai na fé. E em Abraão Deus prometeu uma descendência numerosa, como as estrelas do céu e como as areias da praia, do mar. E depois com Moisés, a quem Deus entrega as tábuas da aliança, com os mandamentos. Então, quer a numerosa descendência prometida a Abraão, na qual seriam abençoadas todas as nações da terra, quer a lei entregue a Moisés, com os sacrifícios e o sacerdócio que acompanham o culto divino, são preparações e figura da nova e eterna aliança selada em Jesus Cristo, Filho de Deus, realizada e revelada na sua encarnação e no seu sacrifício pascal. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o ápice da revelação, mas também da aliança. Com o nosso Senhor, na última ceia, por isso que a capa do nosso curso de revelação é a Santa Ceia. Por quê? Porque ali estão presentes os apóstolos, os judeus, o povo preparado, o povo desta aliança, estes homens que foram preparados, que conheciam Abraão, Moisés, os profetas, já leram eles, sabiam perfeitamente do que se tratava tudo isso. E quando Jesus diz, este cálice da nova e eterna aliança, ou seja, ali Jesus está fazendo uma nova aliança. Tudo aquilo que foi preparado em Abraão, em Adão, em Abraão, em Noé, em Moisés, nos profetas, nos sacerdotes, tudo que foi prefigurado foi figura da realização do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E então aqui nós temos a nova aliança, que é dada no seu sangue, no seu sangue. Então nós percebemos que todo o Antigo Testamento nós vemos o homem que quebra a aliança. E Deus refaz a aliança. Deus não se cansa de fazer aliança com a humanidade. A liturgia não se cansa de dizer isso nos prefácios, nas orações. Mas o homem sim, ele é débil, ele quebra a aliança. Mas em Jesus Cristo, perfeito homem, ali nós temos a verdadeira e eterna aliança, porque não pode ser rompida mais. Porque Deus se fez homem e a humanidade em Cristo se regenera e é fiel. Nele nós somos fiéis à aliança. Então a aliança em Cristo redime do pecado dos nossos primeiros pais, que quebraram com a sua desobediência a primeira oferta de aliança por parte de Deus, Criador. Então a história da salvação manifesta-se como uma grandiosa pedagogia divina que aponta para Cristo. Deus pega o seu povo pela mão e vai trazendo eles durante toda a história. E Deus é paciente, Deus não se cansa, Deus é pedagogo. Imaginem se Deus se encarnasse e fosse dizer a Abraão, por exemplo, que tinha um contato politeísta, que ele era Deus encarnado. Que confusão! Como iria acontecer isso? Não, Deus preparou um povo. Preparou um povo. A pedagogia divina que aponta para Cristo. Os profetas, cuja função era recordar a aliança e as exigências morais,
falam especialmente dele, o Messias prometido. Ou seja, os profetas que denunciavam aos reis e ao povo, cada vez que se afastavam da aliança, cometiam idolatria, injustiças contra as viúvas e os órfãos, os pobres e os pequenos. Cada vez que isso acontecia, os profetas estavam anunciando aquele Messias prometido que viria. Então, eles anunciam a economia de uma nova aliança. O que é a economia da salvação? A economia é tudo aquilo que Deus fez para nos salvar. Então, anunciam a economia de uma nova aliança, espiritual e eterna, escrita nos corações. Então, vai ser Jesus, nas bem-aventuranças, no ensinamento do Evangelho, na caridade, que vai imprimir a lei dentro do nosso coração. E nele se cumpre aquela profecia: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aqui nele se cumpre essa profecia, ou seja, Deus quer inscrever dentro de nós, não uma lei mais que vem de fora para dentro, mas uma lei que brota de dentro para fora. Jesus Cristo é simultaneamente, então, mediador e plenitude da revelação. Ele é o revelador, a revelação e o conteúdo da mesma, enquanto o Verbo de Deus feito carne. Assim nos diz Hebreus 1:2. Deus, tendo falado outrora muitas vezes e de muitos modos a nossos pais pelos profetas, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem criou o mundo. Então Jesus, ao mesmo tempo, ele é o conteúdo da revelação. Ele é o mediador da revelação, ele é a plenitude da revelação, porque ele é Deus, Deus encarnado. Então Deus falou outrora por diversos modos e depois falou pelo seu Filho. Deus, no seu Verbo, disse tudo e de modo concludente. Ou seja, Deus, tudo que Deus tinha para dizer, disse no seu Filho Jesus. E nele concluiu também todas as coisas. Então a economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, nunca cessará e não há que esperar já nenhuma revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, no ensino catecismo. Não precisamos esperar nenhuma manifestação pública de nosso Senhor Jesus Cristo se não for a sua segunda vinda gloriosa, porque nele Deus disse tudo. Então, somente em Jesus Cristo, isso é muito importante, porque nosso Senhor Jesus Cristo, o ápice da revelação, Jesus é o ápice, mas o ápice da sua vida é a sua paixão, morte e ressurreição. Ali está condensado todo o mistério, no mistério pascal. Tanto é que os apóstolos, nós vimos a Sagrada Escritura na aula anterior, eles começam a escrever os evangelhos, entre aspas, de trás para frente. Por quê? Pega os evangelhos, vamos pegar aqui, por exemplo, o evangelho de São Mateus. São Mateus, ele possui em todo o seu evangelho, aqui 28 capítulos, ok? 28 capítulos do evangelho de São Mateus. Agora, nós vamos ver, quantos capítulos Mateus deixa para a paixão, morte e ressurreição. Ele deixa o capítulo 26, o 27 e também o 28. São 3 capítulos para narrar 3 dias. E são 25 capítulos para narrar uma vida inteira, de 33 anos. Vocês percebem como que o mistério pascal é o ápice e o núcleo de toda a revelação. E Jesus, nosso Senhor, revela ao homem, o próprio homem, porque ele é o homem verdadeiro. Podemos usar uma linguagem atual, ele é o homem que deu certo. Olhar para a vida dos santos e ver só homens e mulheres que deram certo, por quê? Porque viveram a maneira de Cristo. Então são homens e mulheres que deram certo, porque viveram como Jesus viveu, porque nosso Senhor revela o homem a si próprio e fá-lo compreender o grau da sua dignidade e altíssima vocação. Olhando para nosso Senhor, nós vemos o quão a dignidade humana foi elevada, não é? Então nós temos isso de forma muito importante. Por quê? Porque hoje nós percebemos uma humanidade totalmente longe do que é
para ser, do que tem que ser este encontro com a sua própria dignidade que se dá em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como nós respondemos a isso? Com a fé. A fé, enquanto virtude, é a resposta do homem à revelação divina. É uma adesão pessoal a Deus, em Cristo, motivada pelas suas palavras e pelas suas obras. Então, a fé é essa resposta do homem a Deus que se revela, e a credibilidade dessa revelação está no próprio Filho. Por quê? São Tomás vai dizer: credo quid dixit Dei filius. Creio em tudo aquilo que disse o Filho de Deus. Porque foi Jesus quem disse, foi nosso Senhor quem disse. Então, não tem por que se enganar. Deus não quer enganar ninguém, Deus não quer enganar o homem. Então, nosso Senhor Jesus Cristo veio dizer tudo e revelar o homem ao próprio homem e nos salvar e dar a nova e eterna aliança, que não poderá nunca mais ser quebrada, porque foi feita pelo próprio Deus. Então, na sua posição de mediador, plenitude e fundamento da credibilidade da revelação, diferenciam a pessoa de Jesus Cristo de qualquer outro fundador de uma religião que não solicita dos seus seguidores que tenham fé nele, nem pretende ser a plenitude e realização do que quer revelar, mas que somente se propõe como mediador para fazer com que os homens conheçam tal revelação. Então nós olhamos, por exemplo, para as religiões, nenhum foi capaz de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles apontaram caminhos, apontaram verdades, apontaram a vida, mas ninguém foi capaz de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele não veio propor caminhos para conhecer uma tal revelação, mas ele é a própria revelação. E isso nos diferencia muito de qualquer e outra religião. Porque nosso Senhor não solicita que nós tenhamos fé em alguma coisa, mas que nós tenhamos fé nele, que é o próprio Deus. Por isso, meus irmãos, agradeçamos a Deus por sermos seus filhos amados e peçamos que aumente em nós a fé para cada vez mais aderirmos e compreendermos os mistérios da nossa salvação. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.